Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao 6º Congresso Brasileiro de Faturamento, no seu 4º dia. É um prazer falar com vocês. Por favor, coloque de onde vocês estão vindo. São Paulo, GAFAC. Então, boa tarde. Unimed, Campinas. Juiz de Fora, Linhares, Espírito Santo. Manuele Reis aí. Márcia, Daniela, Valéria, Joinville, Aju, Santa Isabel, São Paulo, Santa Isabela, Hospital Santa Isabela, São Gonçalo, ISEC, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Ilhéus, Daniele de Ilhéus, Bahia, Terra do Cacau, Unimed, Três Vales, Teófilo Otoni, Unimed, Pindamonhangaba, eita, Pindamonhangaba, quase eu atrapalho o nome. Santa Casa de São Paulo, sejam todos bem-vindos. Várias santas casas também. Hospital Ideale, Recife, Cuiabá, Copaneste, Márcia Trindade, Manaus, Teresina, Piauí, Fundação Baiana de Cardiologia, Jamile. Oi, Jamile. Maiane, São Bento do Sul, Santa Catarina, sem errar mais. Natália, São Paulo, Clima, é o nome da clínica dela. Fortaleza, Hospital Santa Júlia, Rosângela, faturista associado, nossa parceira, palestrante, prazer em revê-la. Cliciane, Roraima, Hospital GACC, Vale do Paraíba. Hospital Unimed também, de novo aí, Regiane. Hospital Memorial, Hospital Santa Júlia de Manaus. Hospital Santa Terezinha, Clínica Barra da Tijuca. Boa tarde aí também, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Lembrando o pessoal que está assistindo em auditório, para fazer as inscrições. Hoje de manhã eu vi perguntas, o certificado será liberado. Amanhã nós vamos explicar como é que vocês vão ter acesso, mas todos que se inscreveram terão acesso, terão direito ao certificado de participação nesse evento de 10 horas de palestras. Natália, Marilza, Luana Fontes ingressou também, Serrinha, Bahia, da Clinos. Dri Freitas, Texalos aí, meu amigo Anderson. Parabéns aí, obrigado, Anderson, pelo apoio de sempre. Um abraço na galera aí, em Alberto e Jorge. Anderson aí, Andréa, Manaus. Deve estar calor lá em Manaus. Hospital Sagrada Família, Hospital Rio Grande. Tem alguém lá do Hospital Rio Grande também, Zezinho. Santa Casa de Assis, Bernadette. Júnior. Júnior. Faturamento Vanessa, Duque de Caxias. Aí, ó, controladoria aqui do Hospital Rio Grande do Norte. Antônio tá no pé aí. Rosa Letícia, Porto Dias, Belém. Obrigado aí, Rosa. Porto Dias presente aí todos os dias. Grande Hospital de Belém. Maurício Júnior, eu já estive no Porto Dias trabalhando. Hospital Marquense. Ecossistema MV Fortaleza. Grande Murici aí, não vi o nome. Gita Ferreira,
Blumenau, Santa Catarina, terra do Oktoberfest. Serenilha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hospital São Camilo, Fortaleza, Wesley. Peço desculpa que eu não consigo, às vezes, ler o nome rapidamente. Estão ingressando concomitantemente, já ingressaram 208 pessoas. Jéssica, doutora clínica São Carlos, Rio de Janeiro. Boa tarde, Solim, Laboratório de Aju. Amigos nossos também. Postal Rio Grande aí, Lucas, presente. Leila Alclin, Hospital de Olhos de André Lavini. Obrigado aí. Hospital São Vicente, Lucas Silva. Excelente tarde aí, Lucas. Faturamento aí, Milene. Podemos iniciar. Memorial Arco Verde, Pernambuco, terra boa. Jiquié, Bahia, da Clissan. Um abraço aí, também vou muito a Jiquié. Então, pessoal, boa tarde. Queremos mais uma vez agradecer a presença e a participação de todos. Hoje, na penúltima mesa deste congresso, que, sem dúvida nenhuma, foi um congresso, está sendo um excelente congresso, e amanhã vamos terminar também o dia com duas palestras excelentes. Aí eu, para não esquecer, Vila Velha, que ingressou aí agora, no Espírito Santo. Amanhã teremos o maior especialista de cliente, né? Nós começamos o congresso falando de pessoas e amanhã a última palestra será com Sérgio Almeida, o maior especialista de clientes, com mais de 10 livros publicados, e também amigo nosso, e o cientista Daniel Ferraz, o gigante, que vai nos falar do futuro da inteligência artificial. Também um cientista de renome aí do Brasil, já dando uma visão de futuro. Mas vamos para essa mesa de agora. Nós vamos ter duas palestras excelentes agora, com o El falando de prontuário falado. Não é ditado, é falado, como ele vai explicar, é um grande avanço. E vamos ter aí o amigo e irmão também, Zé Teles, José Teles. Uma figura que está no Rio Grande do Norte, foi trabalhar conosco no Rio Grande do Norte há 15 anos atrás e continua lá no Hospital Rio Grande do Norte, um especialista em tecnologia, também um cientista, e que vai nos falar, ele que está muito envolvido com o hospital, dessa tecnologia no serviço de saúde. E para moderar essa mesa, por acaso, outro amigo nosso também, o médico, oftalmologista, especializado pela Faculdade de Medicina do ABC, pós-graduado em gestão de saúde. Ele, além de ser um excelente médico, a gente recomenda, e também fazer um grande trabalho nas redes sociais. Vocês têm muito que aprender com ele. Ele é uma estrela também da internet. Ele é pós-graduado também em gestão de saúde pelo Instituto Albert Einstein, e também fez curso de Six Sigma, além de ser sócio-diretor da Oftalmo Hospital, e também atende como médico, tá?
excelente médico aí que existe no mercado de São Paulo e atende pessoas de todo o Brasil. Lucas Passarella. Lucas, é com você aí o comando dessa mesa. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Poxa, obrigado, Muricy, obrigado pelas palavras, muita generosidade a sua. Agradeço muito pelo convite de estar moderando essa mesa do Congresso Brasileiro de Faturamento mais um ano. Fico realmente muito honrado pela confiança e pela oportunidade de estar aqui, no meio de grandes nomes do mercado. Conte sempre comigo. Vamos lá, então, pessoal. Dando start na mesa de agora da tarde, temos algumas dicas para um ótimo congresso, para melhorar a experiência, que seria basicamente ligar as câmeras, tá? Silenciar o microfone para não dar o eco ali enquanto estiver tendo a apresentação. Os comentários, dúvidas, vocês podem escrever aqui no chat. Eu vou estar atentos a eles para poder fazer essas perguntas diretamente aos palestrantes. Então, vocês podem fazer as perguntas ali no chat e sigam a gente nas redes sociais. Aqui está o QR Code, vocês podem escanear, seguir a Muricy Consultoria, fazer os seus posts, marcar a gente que a gente vai também ali repostar. Há mais de 30 anos, a Muricy Consultoria transforma a gestão e o faturamento em saúde em todo o Brasil. Com atuação em 23 estados, realizamos palestras, consultorias, treinamentos e assessorias para clínicas, hospitais e instituições públicas e privadas. Oferecemos soluções estratégicas em gestão, inovação e fusões no setor de saúde, sempre com foco em resultados sustentáveis. Ajudamos instituições a estruturar e executar planos estratégicos eficientes, com foco em performance e resultados. Com experiência em faturamento e auditoria hospitalar, desenvolvemos diagnósticos e soluções que reduzem glosas e aumentam a eficiência financeira. Entre em contato e leve inovação para a sua instituição. É isso aí, o vídeo institucional da Muricy Consultoria, ela que é a grande realizadora deste evento. E vamos para a agenda de hoje, então. Dia 13, período da tarde, tema de ferramentas desafiadoras com inteligência artificial. Eu, como moderador da mesa, vou apresentar, então, o Wellington Oliveira, da Voiston. Ele vai falar sobre o prontuário falado, uma realidade. E depois, logo em seguida, José Teres, do Hospital Rio Grande, falando sobre inovação no faturamento com inteligência artificial. Agradecimento aos nossos patrocinadores, B3 Health Tech, Santalmas, Voiston, WeKnow e também a DigiSystem. E aos nossos apoiadores, ABEA, DS Treinamentos, Faculdade ID, FENAES, Gesticom, Sebrae, Isbal, MS Consultoria e UniACB. É isso aí. Então agora vou apresentar o Wellington Oliveira, ele que é diretor comercial da Voiston. O Wellington Oliveira tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia e negócios, atua na intersecção entre inovação e resultados, liderando iniciativas que aplicam inteligência artificial para transformar dados em eficiência clínica e impacto real no cuidado à saúde. À frente da Voiston, conecta indústrias, hospitais e médicos, desenvolvendo soluções que ampliam o acesso, reduzem desperdícios e tornam a jornada do paciente mais inteligente e mais sustentável. Com você a palavra, Wellington. Seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Lucas. Muito obrigado. Obrigado, Muricy. Obrigado, pessoal do backstage aí, Thiago, todo mundo. Boa tarde, tá, pessoal? Vou começar já pedindo desculpa aqui pela voz. Estou um pouquinho resfriado, ainda bem que o congresso hoje é remoto aqui, que senão eu não ia conseguir estar presencial. Mas obrigado aí pelo convite, pela presença de todos. O Muricy, parabéns pelo sucesso. Ontem a sala lotada, hoje aqui também, já vamos passar daqui a pouco já 300 pessoas aqui, então muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui pela primeira vez e parabéns.
Falando um pouquinho aqui de tecnologia, né? Eu trabalho com tecnologia há bastante tempo mesmo. Eu trabalho com inteligência artificial desde 2008. A Voicton nasce em 2020, né? A Voicton não nasce do advento da popularização do ChatGPT. Os nossos engenheiros trabalham também há muito tempo com inteligência artificial. E eu vou falar de um módulo do Voicton, que é a transcrição da consulta, a transcrição de áudio, prontuário falado, né? O Muricy gosta muito da palavra prontuário falado, eu também acabei adotando ela como produto, com o nome do produto, que acaba explicando muito melhor, e já é uma realidade, não é mais uma promessa, a gente já consegue entregar isso funcionando hoje dentro da nossa solução. E o que ela traz de benefício? Ela recupera aí, ela evita esse desperdício de tempo médico, né? Tentando ali anotar tudo muito rápido, simplifica a documentação, melhora a documentação e permite o médico ter foco total no paciente. Então, como eu disse, né, a IA já existe há muito tempo, né? Então, eu trabalho com inteligência artificial desde 2008. Pô, o que você fazia em 2008 com inteligência artificial? Por exemplo, sugestão de loja de música. Eu fui gerente de TI em loja de música, fui presente em 9 países, e quando o Dr. Lucas está ali no Spotify dele ouvindo alguma coisa e vem as sugestões das músicas similares, é inteligência artificial. Então, quando vocês veem os filmes ali numa Netflix recomendando filmes similares, é inteligência artificial. E a inteligência artificial chega realmente na medicina. Então, eu estou há pouco tempo na área de vocês, fico surpreso como é uma área carente de software. Vocês têm equipamentos e tecnologia maravilhosas, mas o software ainda tem muita coisa para melhorar. E eu vou falar aqui dessa parte que hoje não é apenas a transcrição, a gente compreende o texto real médico, a gente consegue estruturar e consegue devolver esse propósito médico que é cuidar mesmo das pessoas. É um problema sem dono, mais de 25% do tempo de uma consulta o médico está digitando. Você tem perdas gigantescas aí por causa de documentações incompletas, de glosas. O médico acaba tendo 2 a 3 horas extras a mais fazendo documentação, e esse é um custo real de documentação inadequada que prejudica muito o dia a dia. Hoje, com essa velocidade com os médicos sendo apertados, os hospitais sendo apertados cada vez mais, consultórios lotados, plantão corrido, hoje o teclado virou um elemento permanente dentro da consulta. Os médicos são forçados a escolher entre documentar ou estar presente na consulta, ou estar ali olhando no olho do paciente. Eu tenho médicos hoje que usam esse módulo do Voicton e ele fala, poxa, Well, agora eu joguei meu teclado na parede, eu nem sei para que funciona meu teclado mais, eu quero estar olhando no olho ali do paciente. Por que não deu certo, né? Por que tentativas anteriores não funcionaram corretamente? Aonde eles falharam? E eles não falhavam apenas no reconhecimento da voz, porque eles não entendiam o contexto. Então, o que muda muito com os novos modelos de inteligência artificial, por exemplo, hoje no Voicton, nós temos processados mais de 25 milhões de pacientes, falando numa área específica em oftalmologia, por exemplo, que é a atividade do Dr. Lucas. Nós treinamos os nossos modelos com dados do Brasil. Então, isso é muito importante para a gente conseguir hoje entregar o prontuário falado. Porque você tem problema de ruído de ambiente, você tem sotaques de várias regionalidades, você tem a terminologia médica, e tudo isso é importante. E antes nada disso funcionava. A tecnologia que existia não conseguia entregar, o que hoje já é completamente viável. Então, como eu estava falando, né, a nossa IA hoje é treinada especificamente com dados da medicina brasileira, né? Então, o Voicton hoje consegue compreender textos clínicos e estruturar textos clínicos. Então, nós desenhamos uma tecnologia que ela lê e escuta ao médico, aí eu tipifico o documento, né? A gente consegue compreender qual que é o tipo daquele documento. Com isso, nós conseguimos organizar e estruturar esses dados. Com esses dados organizados, a gente entrega uma série de aplicativos dentro desses dados. Então, é a primeira vez que a gente vê a tecnologia realmente escutando o médico, conversando ali com o médico.
E eu vou colocar um videozinho aqui que demonstra aqui a solução funcionando, tá? Acho que eu vou falando um pouquinho em cima dele aqui. Vou dando um pausezinho. Tem um vídeo só de uma música só de demonstração. Aqui você tem dados anonimizados, tá? São dados simulados somente para demonstração. Aqui é o panorama do Voiston. Então, o Voiston, ele é um copilot, ele é uma ferramenta de apoio ao médico, onde nós conseguimos fazer a leitura dos dados completos do paciente. Nós analisamos a vida histórica toda desse paciente. E aí nós geramos diversos tipos de aplicativos, como palavras-chave, as últimas prescrições, vários tipos de relatório. Aqui a gente está olhando uma especialidade, que é a especialidade da oftalmologia. E agora aqui o médico, né, a pessoa que está manipulando, colocou ali para começar a gravar. Então o Voiston, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de LGPD, mas o Voiston está escutando toda a conversa entre o médico, o paciente, o acompanhante. Isso hoje funciona com o microfone do notebook, funciona com QR Code através de celular, para a gente poder usar o celular como microfone. E a gente vai ouvindo toda a consulta. Ao final dessa consulta, né, a gente minimizou aqui o aplicativo, continua fazendo a gravação. Ao final dessa consulta, o Voiston vai fazer a análise, vai sumarizar essa consulta e a gente cria, num primeiro momento, um mapa mental da consulta. Então, eu vou extrair todas as informações que não são informações clínicas. Então, por exemplo, estou ali conversando com o Dr. Lucas, né? Fui visitar o Dr. Lucas, o Dr. Lucas me pergunta como vai a família, como está meu time, tudo isso é irrelevante, mas o Voiston extrai isso, mesmo depois o Dr. Lucas pode ir na plataforma, eu vou mostrar já, e ter o histórico completo, ele pode editar e ver o histórico completo da transcrição dessa consulta. Mas aqui é o histórico completo da transcrição da consulta. Mas o que a gente mostra ali é a sumarização, é o mapa mental, são realmente os dados clínicos, que é isso que nós devolvemos para o prontuário. O vídeo vai terminar aqui já. Os resultados que gera de benefício para o médico é realmente incrível, é imediato, como eu falei para vocês. Tem médico que fala para mim assim, eu não uso mais meu teclado para nada, eu consigo olhar no olho ali do paciente, que para a gente é muito importante. O prontuário fica muito mais rico, você tem informações ali muito mais informação no prontuário. Pessoal, não é bala de prata, não resolve todos os problemas. Por exemplo, nos nossos testes eu não sou médico, tá? Então eu vou trazer algum exemplo aqui como licença poética. O médico que ele está fazendo ali a avaliação da tabela Snellen ali de um paciente de um oftalmo, que ele pergunta, isso melhorou ou piorou? Essa lente melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Eu só vou captar o melhorou e piorou. Se o cara não passar a informação corretamente, a gravação não fica tão boa. Só que realmente entrega muito valor quando o médico consegue ali, quando a pessoa que está passando a informação entrega os dados muito mais ricos e resulta realmente numa qualidade de vida pro médico, porque devolve muito tempo pro médico. Hoje, para o hospital, os dados é um alvo estratégico. A corrida por performance hoje no hospital não é mais operacional, é cognitiva. O hospital tem que reconhecer os seus dados, tem que entender os seus dados, tem que ter os seus dados estruturados. Então, se está lá no prontuário uma informação e o hospital não consegue ler essa informação, é uma informação escura, isso significa que o hospital está perdendo dinheiro. Então, essa documentação completa significa uma otimização de receita com certeza, tá, pessoal? Não só otimização de receita, mas muito mais previsibilidade. Com esses KPIs clínicos reais, essa jornada de paciente, essa jornada de cirurgião bem mapeada,
Hoje a Voiston se integra com todos os sistemas do hospital, então nós conseguimos fazer a integração usando diversas tecnologias, independente se é API, view de banco de dados, se é por web scraping, a gente vai conseguir se integrar de alguma maneira com todos os sistemas, o que traz ali uma qualidade assistencial e otimização de recursos muito importante para os nossos clientes. Falando um pouquinho da parte de segurança, tá? É óbvio que a gente está compliance com o LGPD, então eu acreditava num modelo comercial onde eu conseguiria trazer a indústria para perto, tá? Então hoje eu tenho parcerias com a indústria. A Johnson & Johnson é um parceiro da Voiston. A Johnson & Johnson promove a Voiston dentro de parceiros estratégicos, dentro de hospitais estratégicos. Ela patrocina o Voiston para esses hospitais. Só que é muito interessante que quando a gente fala de patrocínio, a gente pode estar olhando só uma questão de o hospital não vai ter custo com isso. Mas para o Voiston passar no compliance global da Johnson, a gente passou por 7 meses de avaliação de segurança. Eu tenho que estar compliance com LGPD e GDPR. Então, eu gosto muito de falar que a gente passou no compliance global dessa grande indústria farmacêutica, né, a maior hoje, indústria de saúde, porque isso dá muita credibilidade para a gente. Já indo aqui um pouquinho para a parte final, aqui para a gente poder abrir as perguntas, o que a gente quer construir, o que a gente entrega é realmente um conceito muito simples, que é transformar essa narrativa num ciclo que dá muito valor para o hospital. Ou seja, o prontuário completo, o prontuário mais rico, o prontuário com muito mais dados estruturados, você tem uma receita completa, você tem um cuidado e uma sustentabilidade financeira para os hospitais unidos. Tudo que eu falei para vocês não é futurologia. Hoje já funciona para os nossos clientes, para os clientes que têm Voiston. A gente tem um módulo de prontuário falado, tem diversos outros módulos. Ontem nós fizemos a demonstração do Copilot. Então, tudo isso daqui usando diversas tecnologias de inteligência artificial. Temos diversos alertas inteligentes, tanto para a parte de gestão hospitalar quanto para os médicos. E a IA aqui amplificando a inteligência humana, né? Nós colocamos muito que e esse foi um dos motivos da gente conseguir passar nesse compliance global da Johnson. O Voiston não ultrapassa a linha do diagnóstico. Eu não estou aqui para fazer diagnóstico, não estou aqui para sugerir remédio, não sugiro lente de contato com o Dr. Lucas. Eu gero alertas de forma automática do histórico daquele paciente para a decisão soberana do médico. Então, o que a gente quer é empoderar os humanos aqui para ter uma área profissional, né, uma saúde muito melhor. Indo aqui para os meus finalmente, aqui a transformação é clara, a gente quer devolver ao médico, a gente quer devolver para os profissionais de saúde a capacidade de estar mais presente. Então, eu estou há praticamente 4 anos aí trabalhando nessa digitalização da medicina, mas sem perder o olhar aí para trazer um propósito muito grande. E o prontuário falado, ou para um cara mais de TI, a transcrição de áudio promove. Eu acho que ela trabalha para remover essa barreira. Porque hoje, gerar dados, hoje, gerar documentação é um peso muito grande. E você tem tecnologia para entregar isso de forma inteligente. Tá? Deixo aqui os meus contatos, deixo aqui o espaço para a gente poder conversar um pouquinho, tirar as dúvidas. Isso aí, Wellington. Parabéns pela apresentação. Excelente trabalho que você faz com a parte do prontuário. Isso, eu como médico, posso te dizer que realmente agrega muito, né? É o que você fala. Nesse mundo aqui de hoje, com essas questões, às vezes até aquela maior importância ainda de documentar bem o prontuário, até por temas legais, né? Por questões legais. Muitas vezes os médicos acabam tendo um pouco de dificuldade de trazer esse atendimento mais humano, porque a demanda é grande, o volume de atendimentos é grande, e muitas vezes ele tem que ficar ali tempos, horas e horas, como você mencionou no início, digitando no prontuário eletrônico, né? E muitas vezes ele pode até esquecer de escrever algum dado importante no estudo.
Então, é uma coisa que vem para somar não só o paciente, que vai conseguir ter mais tempo no atendimento, né, na atenção com ele, como para o médico também, do ponto de vista legal, para se respaldar, né, de uma forma mais inteligente mesmo. Temos algumas perguntas aqui, Wellington. A primeira é da Claudineia, e ela pergunta: como seria em visitas na beira do leito? Tem alguma forma, alguma solução para isso? Não sei, um microfone que ela pode levar, um aparelho, está em vias disso? Conta aí para a gente se já existe alguma solução para isso. Legal. Perdão, como que é o nome dela, Lucas? Claudineia. Claudineia, obrigado pela pergunta. Hoje, a versão que a gente tem é uma versão de consultório. Eu estou com um médico testando uma versão de mais próximo do leito, usando tanto o microfone de lapela quanto o celular, só que você tem um ambiente muito maior, né, que você tem ali uma reverberação de áudio diferente. Está em teste, não tenho ela funcionando ainda. Nossa versão de produção hoje é para consultório, mas a gente está testando. A tecnologia está evoluindo muito rápido. Acho que em breve a gente vai ter essa versão disponível para leito, sim. Bacana. Outra pergunta aqui de Valéria Santana. Qual é o valor do software? Qual que é o valor, né, para a gente conseguir instalar isso dentro do nosso serviço? Como é que vocês trabalham? Valéria, nós trabalhamos por consultório ativo. O Voston é muito modular. Eu acho que não vai ser um problema financeiro a gente conseguir fazer algum piloto, algum negócio para vocês. Então, eu prefiro, se você puder me mandar uma mensagem, eu faço uma apresentação do Copilot inteiro, que a transcrição o prontuário falado, né, é um módulo específico, mas eu acredito que quando você vê o histórico inteiro de um paciente sendo reconhecido, você vai chegar a valor em outros módulos também. Eu acho que a gente consegue compor uma solução que te entrega valor em diversas pontas, tanto para o médico quanto para a parte de gestão também, tá, Valéria? A gente tem excelentes relatórios, principalmente relatório de encontrar pacientes esquecidos na base, ou seja, leads importantes que poderiam ter um desfecho clínico melhor. Ótimo. Temos uma outra pergunta também da Jamile Maria. Antes de salvar o texto captado pelo áudio, o médico pode corrigir e validar, ou não? Ele já vai salvando automático e isso fica não formatável mais? Não. Antes dele salvar a versão final, eu vou gravando ali um bufferzinho e ele consegue, ao final da sumarização, alterar o que ele quiser. No final, eu descarto a gravação e a gente fica só com a transcrição, só com a sumarização. Mas antes de salvar, o médico consegue editar e revisar todos os pontos. E aí, por uma questão de LGPD, a gente não grava o áudio, tá, doutor Lucas? Tá, perfeito. Não, e ela até perguntou depois, numa próxima pergunta, se então, se tivesse algum áudio ali que ele não tivesse captado muito bem ou pronunciou a palavra de uma forma equivocada, se dá para a gente corrigir isso. Então, a IA, ela pode corrigir sozinha isso também, ou nós temos que fazer manualmente? Eu tenho as duas formas, doutor. Eu consigo, com o cursor, quando você coloca em cima da palavra ali, trazer algumas opções, ou manualmente o doutor vai lá e edita o que precisa. Perfeito. É isso aí. Ó, pergunta da Ruth Brito. Qual que é a maior dificuldade hoje para implementar o software? São os médicos? São os serviços no geral mesmo ainda? Qual que está sendo a maior dificuldade? Eu não sei se tem muito pessoal de TI aqui, mas eu vou falar que geralmente é o pessoal de TI. O pessoal tem muita equipe de TI que me vê como concorrente e acaba criando barreira para poder fazer internamente. Eu já ouvi muito, não, isso eu faço interno, fica tranquilo. Então, eu até dou o caminho, o caminho das pedras e alguns hospitais voltam, tá? Então, o desafio não é um desafio técnico, é um desafio mais burocrático da gente começar a startar o projeto. Boa. Tem integração com o Tazi? Pergunta do Tem. Hospital Unimed. Tom Sick. Tenho sim. Hoje a gente já funciona tanto com o Tazi Delphi, né, que é o Tazi um pouquinho mais antigo, quanto o Tazi HTML. Boa. Ó, Naubert Jorge. Quais são as ERPs que têm conexões? E como é que funciona o trânsito de informações? É por arquivo? Eu vou falar de integração de uma forma geral, tá? Então, assim, hoje o Voston, quando ele se integra a um prontuário, se integra em PACS, se integra em PEP, se integra em todos os tipos, até ERPs, nós buscamos fazer acesso a arquivos, no caso dos sistemas de
imagens, por exemplo. Então, eu acabo tendo uma versão do arquivo do meu lado, porque para a minha tecnologia, ler aquele arquivo, conseguir entender os dados, é melhor do que eu tirar um print da tela. Mas em determinados casos onde eu não tenho acesso, eu tiro um print da tela do médico, através de um web scraping, por exemplo, e faço o OCR daquilo. Eu não sei se eu estou conseguindo responder a resposta, mas o Voicetone tem a capacidade de processar arquivos, processar imagens mesmo, a voz, né, o áudio que a gente acabou de entender, TXT, então a gente não tem problema hoje com tipos de mídia. Por exemplo, quando a gente está integrado com o Fórum das AIS, que é um software grande aí de oftalmologia, eu vou conectar todos os arquivos ali no formato de HL7, no formato de... que eu não me recordo agora, tá? Mas a gente não tem problema com integração e capacidade de ler esses arquivos, não. Perfeito, perfeito, Wellington. Olha só, então, puxa, obrigado pela sua apresentação, viu, Wellington? Não sei se você tem algumas considerações finais, mas achei super importante aí, está super em alta essa questão do prontuário eletrônico. E as perguntas aqui também foram bastante interessantes. Conseguiu esclarecer tudo para gente. Agradecer as perguntas, doutor Lucas. Acho que o pessoal participou bastante aí. Hoje eu respondi mais perguntas que ontem. Acho que o tema, um módulo específico, acabou esquentando mais quando a gente mostra o todo ali, né? Deu para dar um zoom num módulo específico. Eu brinco que a IA não vai substituir ninguém, tá? A IA não vai substituir ninguém mesmo, mas o médico, o profissional que usa a IA vai substituir o que não quer. Eu fiz um atendimento para um professor, um pai de um amigo meu, é um senhor com 86 anos, já médico ainda, em atividade, e ele falou para mim, garoto, esse negócio de inteligência artificial não vai dar certo, não. E a gente saindo aqui do Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, falei para ele assim, doutor, pensa aqueles dois táxis ali, um tá com guia de rua e o outro tá com o Waze, você quer ir embora com qual? Ele com o Waze. Eu falei, eu também vou no médico que tá usando o Waze. Então, eu acho que a gente vai se adaptar à tecnologia, e eu estou à disposição aí para tentar descomplicar a tecnologia. Podem entrar em contato comigo, com o Muricy. Estou à disposição, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado, Wellington. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos para a segunda palestra dessa tarde. É com José Teles. Ele já foi apresentado aqui, mas ele é cientista da computação, especialista em gestão em saúde, é diretor de TI do Hospital Rio Grande e arquiteto de soluções do Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal. José Teles, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde a todos. Prazer mais uma vez participar, mais um ano aqui com o Muricy. Impressionante, a cada ano que passa, o público só aumenta, né? A gente vai buscar aqui nos participantes, tem gente de todos os cantos do país. Aproveitar para mandar um abraço especial para uns conterrâneos meus que eu vi aqui no LAC Saúde, a turma de doutor Sérgio Carneiro, da minha terra. Então é impressionante como é que ele chega em todos os lugares, até em Ceabra, né? Que é a minha terrinha lá escondidinha. Parabéns, viu, Muri? Então, pessoal, eu sou profissional de TI, né? Minha área é especificamente tecnologia da informação, e vou bater um papo com vocês aqui sobre tentar ser o menos tecnicista possível e mostrar a vocês como é que a gente pensou, né, tecnologia em relação a faturamento e agora, mais recente, em relação à inteligência artificial, né? Então, mais uma vez aí, né, eu sou um profissional da área de TI, né, trabalho com saúde aí desde o ano de 2006, né, estou aí envolvido aí esse desafio diário aí, que é a saúde do país, né. A gente já teve experiências aí tanto com SUS quanto saúde suplementar, né, em hospitais de diversos portes aí, né. E a gente brinca com inteligência artificial desde 2014. Eu sei que ela é muito mais antiga do que isso, mas dentro de casa, né, a gente brinca com isso desde 2014. Né? E sempre na busca, a gente, quando fala em TI, a gente sempre busca em como entregar mais gastando menos. Esse é o nosso papel. Como é que eu gasto menos para entregar mais? Como é que eu diminuo a minha força de trabalho manual, né, e aproveito mais a tecnologia para me ajudar nas entregas. E aí, desde 2014 que a gente trabalha com a parte de radiologia, com teleradiologia, né? A gente fez um projeto de entrega de rastreamento do câncer de mama e
O rastreamento é um programa que a gente tenta rastrear o câncer de mama nas mulheres numa população muito grande, e laudar isso tudo dá um trabalhão danado. Então, o que a gente buscou naquela época foi facilitar a vida do médico, não laudar por ele, mas facilitar a vida do médico para buscar, ali naquela imagem de mamografia, áreas onde o médico precisava ter mais atenção, né? Então, a gente conseguiu marcos históricos aí, né, nesse rastreamento do câncer de mama, usando já a inteligência artificial lá em 2014, quando nem se falava em ChatGPT, nem Google AI, então a gente já brincava um pouquinho de inteligência artificial. A parabenizar também aí o Wellington. Eu acho que ele quebrou uma barreira muito importante. Era um das coisas que a gente sempre vem pensando, né? Como que eu registro as coisas sem dar muito trabalho para o médico? Hoje, o trabalho burocrático da saúde, né, que é registrar tudo no digital, ele consome muito tempo ali da assistência hospitalar, clínica. Então, ele gasta muito tempo do médico, muito tempo do enfermeiro, né, de toda a equipe ali de assistência. E a gente sempre pensa, né? Como é que a gente pode melhorar, né, para as ferramentas para que ele consiga realmente dar atenção ao que importa, que é o paciente. Então, eu acho que o Washington quebrou uma barreira muito importante aí, ao meu ver, que é prontuário falado, realmente uma inovação muito importante para a nossa área, né? E ouvir uma conversa, ele conseguir estruturar aqueles dados e jogar no prontuário, isso é fantástico. A gente sabe que tem muito ainda a vir aí, então acreditamos muito aí. Queria parabenizar aí o El por essa inovação. A gente, como profissional de TI, né, quando a gente vai pensar especificamente em faturamento, né, dentro do hospital, o hospital ele tem diversas empresas, eu brinco que ele é empresa de contabilidade, empresa de marketing, empresa de faturamento, empresa de médico, então ele tem todas as áreas. E o faturamento é uma grande área, né, uma das áreas mais importantes ali, né, da atividade hospitalar, clínica de saúde. E a gente, para pensar em tecnologia, a gente precisa entender muito bem, né, o que é o faturamento, como é que ele se organiza, né, como é que ele está organizado o ciclo dele, né? E a gente divide ali o faturamento em quatro grandes etapas, né? A gente tem todas essas etapas aí mais detalhadas nesse quadrinho, mas a gente divide ele em quatro grandes etapas, né? Que é a etapa de produção, que é onde eu produzo tudo, né? Onde eu faço meus atendimentos, procedimentos, faço o registro ali de tudo que eu vou usar com o meu paciente, com o meu cliente. Eu tenho a etapa 2 ali, que é a etapa de tratamento e processamento de tudo, né? Então, eu vou pegar tudo que eu utilizei, né? Contabilizar honorários, contabilizar todas as taxas, organizar aquilo tudo, né? Digitar em algum sistema, né, eletrônico. Hoje é tudo realmente digital, a maioria das coisas hoje é digital. Então, a gente pensa que além de organizar aquilo ali, eu vou ter que transcrever aquilo para as empresas que ainda não têm um sistema informatizado. Depois eu pego aquilo tudo que eu digitei, né, e montei aquele pacote e vou cobrar aquilo ali para minha fonte pagadora, né, onde eu vou fazer o envio, as cobranças, que também hoje está praticamente digital, está 100% digital, não tem mais nada que eu cobre em papel, né, é tudo no digital. E aí, depois que eu cobro aquilo, eu ainda tenho a última etapa, que é o tratamento de glosas, né? Então, são os erros ali que a gente enviou, às vezes glosa administrativa. Então, a gente volta com aquilo ali, vê onde é que foi o erro, né? Corrige e faz o tratamento também, né? E o reenvio dessa, dessa etapa. Então, a gente tem que pensar nisso tudo e separar isso, né, como TI, e entender, né, em cada área dessa, qual é a dor, né? Qual é a dor do usuário que está ali. Então, em produção, a gente visita muitos lugares, né? Não só o nosso hospital, mas a gente faz muitas visitas aí para aprender com os outros, às vezes para ensinar, né? E a gente percebe ali várias dificuldades, né? Como processos manuais, na assistência, lançamentos em papel, a rotatividade do profissional. Então, eu tenho muito turnover da equipe médica, da equipe assistencial, então dificulta às vezes de criar um padrão no processo, né, e uma infinidade de normas, de processos, de regras de convênio e de legislação ali para a gente protocolar isso tudo, produzir, né, o nosso faturamento olhando para isso, né. Na fase de tratamento, né, as grandes dores ali são na transcrição, né, quando eu tenho um processo manual ainda em papel e eu preciso transcrever ele, né, digitalizar esse processo. Então, é nesse momento onde eu possa ter erro de digitação, eu tenho um gasto maior de energia, né, humana, muita gente para estar transcrevendo tudo aquilo que foi efetuado. Eu gasto tempo, né, com isso.
A gente, às vezes, digita em processos manuais, em planilhas, e depois tem que converter para o sistema do convênio. Então, tem essa dificuldade toda de integração entre os sistemas. Às vezes, na mesma empresa, o prontuário é de uma empresa, e o faturamento é de outra empresa, é outro software, são softwares que não conversam entre si, né? A gente tem aí a desatualização tecnológica, tecnologias cada vez mais exigindo aí, os softwares exigindo novos equipamentos, então eu tenho que acompanhar isso muito rápido, né, junto com a minha empresa, e a escassez de profissional, né? Hoje, um dos maiores desafios da gente, né, como TI, é reter o profissional. Então, a TI, o mercado de TI está muito aquecido e você manter um profissional, né, para criar uma solução durante um tempo é um desafio muito grande para a gente. A gente está, internamente aqui no nosso hospital, somos um dos maiores turnovers do hospital, né? A gente está concorrendo com a equipe de enfermagem que, historicamente, tem um turnover muito alto. E a TI agora está com esse turnover. Está muito aquecido o mercado, né? E a gente não consegue profissional capacitado ali para estar ali tratando, né, junto com as equipes de faturamento e ajudando, né, eles todos. A gente tem ali a etapa de envio e cobrança, né, que é onde eu tenho dificuldades ali com prazos e protocolos e as regras ali de cada convênio. Eu preciso cumprir aquele prazo, ou quando eu produzo, o convênio me dá X dias para enviar aquilo para ele, e se eu não enviar naquele tempo, eu posso perder aquele faturamento. Então tem esse trabalho todo para fazer, então eu tenho que também olhar também para esse prazo, né? A gente pode ter erros durante o processamento, cadastrei um código incorreto, autorizei um código e cadastrei o outro, e na hora de enviar ele não passa, XML dá erro. A gente olhar para isso é muito complexo, sempre precisa de ajuda de TI para estar dando apoio. Retrabalho, complexidade, né? Quando volta para a glosa, ainda tem que achar onde é que foi o erro. O pessoal glosa e às vezes a gente vai buscar onde é que eu errei, qual foi a inconsistência, onde é que eu falhei no processo. E até você voltar lá para a ponta, que é onde produziu a informação, que é na assistência, eu já gastei muito tempo. Então, todos esses aí são dores, né, básicas aí do processo de faturamento, que a gente, como TI, tem que entender muito bem e buscar, dentro das nossas ferramentas de TI, soluções para facilitar a vida de todo mundo. Então, aí, sintetizando aí as grandes dificuldades, né? Erro de digitação, código incorreto, vinculação de prontuário com as contas médicas, às vezes são softwares diferentes, né? A dificuldade de pegar a informação do meu sistema e já ir converter para outros sistemas acessórios. E o principal ali, né, que todas as empresas de saúde sofrem, né, a pressão por redução de custos cada vez maior. Todos os anos aumenta, a gente acha que vai folgar, mas nunca folga. Cada vez o orçamento diminui mais, né? E a gente, como TI, pensa em estratégias para ajudar essas pessoas, né, esses setores, a ter uma atividade mais fluida. Pensando como TI, e aí eu vou pensar realmente como TI, como ajudar isso, né? A primeira coisa que a gente vê é digitalizar o processo. Então, a gente buscou, nesses últimos anos, digitalizar o máximo de processos possíveis. E não, uma dica importante para pensar em digitalizar é não pensar em digitalizar na forma mais perfeita do mundo. A ideia inicial é sempre a adesão. Quanto mais adesão à tecnologia a gente tiver, melhor. Importante é a adesão agora e no futuro a gente consegue, né, aperfeiçoar ali o processo, do que a gente criou digital. Então, trabalhamos muito em cima de digitalização de processos, né, estruturação tecnológica, levar computadores, rede, internet, sistemas ali para todos os processos possíveis ali do ciclo de faturamento. E aí, quando a gente fala em processo de faturamento, não é lá o setor que está ali processando a conta, mas é desde lá do médico, né, que está ali gerando uma conta, do enfermeiro que está gerando uma conta, fazer isso de forma digital para que isso chegue, né, de forma já digital para o meu faturamento trabalhar isso de forma muito mais tranquila e mais rápida. Tentar automatizar aqueles processos que são repetitivos. Todo processo simples e que é repetitivo, a gente também consegue, tem que pensar em estratégias para automatizar eles, né? Como é que eu faço para, depois que uma conta está fechada, essa conta automaticamente ser enviada? Ou como é que eu faço para pegar uma conta e transformar num pacote de uma forma mais automática, sem eu precisar pensar todos os itens? Como é que eu automatizo essa transformação de pacotes, né? Como é que eu faço o envio lá para o portal do convênio de forma automática, através do meu próprio sistema? Então, a gente pensa em várias estratégias de automação, né, para que a gente consiga apoiar nesses trabalhos, nesses retrabalhos e processos repetitivos. Não tão distante, né, treinamentos recorrentes, os sistemas mudam toda hora, existe legislação e regras, né, o tempo inteiro mudando, e se você não tiver um treinamento
fatalmente aquela tecnologia que você implantou, aquele processo que você digitalizou, ele cai em desuso. Então é importante estar ali no dia a dia, a TI tem que se fazer presente ali nos setores, né? Não basta só botar o sistema e o computador e virar as costas, né? A gente precisa estar ali acompanhando, né? Dando treinamento o tempo todo. As pessoas têm que se sentir cada vez mais seguras, né? Para que o uso seja cada vez melhor desses sistemas. E aí vem as inovações ali do setor, né? A gente falou do feijão com arroz ali, né? Que é digitalizar o processo e tal. E aí vem as inovações, que são os painéis, né? A gente que, quando trabalha com papel, eu não tenho painel, não tenho relatório. Quando a gente faz algum relatório, é uma planilha gigantesca, então a dificuldade de análise de dados é muito complexa. E aí, quando a gente tem um processo digital, a gente tem a oportunidade de acompanhar aquilo, de digitalizar, transformar aquilo ali em painéis de BI, né, em estatísticas ali, de uma forma mais palatável, né, para o meu usuário, para o meu gestor, para a minha alta gestão. Então, tendo um processo digital, eu consigo medir o processo, eu consigo medir a eficiência daquele processo, a gente consegue prever, né, o que é que vai acontecer ali nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, né? E também alertas, né? A gente, quando tem um processo digitalizado, a gente consegue ir lá olhar. Se ele sair ali da linha, né, a gente desenha uma linhazinha de processo. Se ele sair da linha, a gente consegue dar um alerta, enviar um e-mail, enviar um WhatsApp, né, dar um push no celular do usuário. Então, são as estratégias de TI, a gente, como profissional de TI, pensa, né, para apoiar esse ciclo todo de faturamento, né, nas empresas de saúde. E aqui a gente traz aqui, eu vou trazer algumas aplicações aqui de exemplo, né, para vocês, né? Tentei ser o menos técnico possível nas aplicações, né? Então a gente pode ter aí análises preditivas, né, que é identificar, né, erros antes da gente enviar uma conta, identificar erros antes da gente fechar uma conta ali no processo de faturamento, né, se está faltando uma assinatura, se está faltando um código, se o código que foi autorizado está diferente do que foi registrado. Então dá para a gente fazer análises preditivas antes de executar realmente uma ação, né? É, dá para processar a linguagem, que a gente chama de processamento de linguagem natural, né? Que é o quê? É ler documentos em papel, se a gente tiver algum processo em papel, ou ler fontes de diversos sistemas, né? E transformar aquilo em informação e trazer dados ali a partir daquelas informações que eu estou lendo. Também para ler, para ver se eu estou seguindo ali a regra do convênio ou a regra ali, da legislação, né? E assistentes virtuais. Esses, a gente está em testes aí com vários assistentes e a gente tem uma experiência muito positiva, né, que os próprios gestores estão construindo seus próprios assistentes. O que é isso? Tá todo mundo acostumado, muito acostumado aí com o ChatGPT, com o Google AI, com diversos é, sites aí, plataformas de inteligência artificial, que você vai lá e faz uma pergunta e a inteligência artificial responde para você. Então, também são aplicações que a gente consegue trabalhar aí para essa área de faturamento. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês, mas antes vou trazer aqui o que é que a gente tem usado internamente aqui, né? A gente tem explorado cada vez mais a nuvem, né, para fazer inteligência artificial dentro de casa. A gente já viu que é um caminho muito, muito duro, muito difícil, então não faz sentido, é o que o colega Well falou, né? Não, eu consigo fazer dentro de casa com minha equipe de TI. Esse é a pior furada que a equipe de TI pode fazer é essa. Então a gente tem que sempre buscar parceiros. Se você achou um parceiro que está resolvendo um problema que você tem dentro de casa, vá lá e dê a mão para ele. Quanto mais parceiro você tiver, né, para fazer o que você tem, o trabalho braçal, vá lá e faça. E é uma estratégia que a gente tem seguido aqui nos últimos anos, né, que é tentar trazer nossas tecnologias, nossas ferramentas, né, braçais, né, que a gente tinha ali com nossos funcionários para as nuvens, né? Isso não significa demissão. Significa a otimização do trabalho e do tempo do meu profissional. O profissional que fazia um trabalho braçal lá de criar uma planilha, ou de limpar um banco de dados, ou de limpar uma tabela de banco de dados, hoje ele se preocupa com outra coisa mais nobre, né? Se preocupa em gerar um BI e entender ali para a autogestão o que é que ele precisa ver, né? Se preocupa em entender qual a análise preditiva que a diretoria quer enxergar e trabalhar em cima daquilo, em vez de estar fazendo um trabalho mais braçal. Então, eu economizo muito minha equipe de desenvolvedores de TI, né, usando aí serviços aí dos parceiros, né, e também das nuvens. Eu trouxe alguns exemplos de algumas nuvens, são infinitas hoje, são vários serviços que existem das nuvens. Aqui são só as principais, né, a Microsoft Azure, a Amazon, a AWS, né, que é a Amazon, Google Cloud, Oracle Cloud, temos a Huawei também aí, são as maiores aí, e todas elas já têm as suas ferramentas de IA, disponíveis lá para uso, com
grande facilidade de uso. A gente pensa que é coisa de outro planeta, mas todos eles aí têm extensa documentação. Para quem usa Gmail ou e-mail do Outlook, que é Microsoft, já deve estar ali, né, ambientado com isso, porque as próprias ferramentas elas já encorajam o usuário a utilizar elas, né? Então você tem o Copilot da Microsoft, Google AI, quando você usa a plataforma do Google. Então são infinitas as ferramentas que tem disponíveis e cada vez mais amigáveis, né, para a utilização. E aí vou dar um exemplo de coisas que a gente já trabalhou, né, que a gente já experimentou aqui, né, e são projetos aplicados ali na inteligência artificial usando tecnologia de nuvem, né? Então, um dos exemplos é OCR mais NLP. O que que é isso? OCR é aquela identificação quando a gente escaneia um documento, quando a gente digitaliza um documento no scanner, ele identifica o que está escrito aquilo ali, né? E extrai aquelas informações e estrutura aqueles dados. Então, já existe inteligência artificial específica para a saúde, né, que consegue entender uma guia TIS, né, e saber da guia TIS ali quem foi o profissional, quem foi o paciente, qual é a matrícula daquele paciente, que dia foi realizado aquele procedimento, né, qual o código daquele procedimento, né, o que é que está ali, né, naquele cabeçalho daquela guia e transformar aquilo ali, né, num processo digital, jogar aquilo ali dentro de um sistema estruturado. Ele também consegue ler PDFs, no caso de laudos, e trazer informação, né, daquele PDF para dentro do prontuário, ou sugerir ao médico ali, né, algumas condutas, ou facilitar ali ao médico, algumas prescrições de medicamentos ou exames, né, e também XMLs. Um dos grandes desafios do faturista, do setor de faturamento, gerei meu XML, mandei lá no portal da operadora e o portal está recusando, está dando alguma falha. E aí a primeira coisa que ele vai fazer é abrir o chamado ali para o setor de TI dele pedindo ajuda, né? Então hoje já tem ferramentas que você consegue pegar esse XML, colocar na ferramenta e perguntar a ela, né, onde é que está o erro ali, ele vai mostrar exatamente onde é que está aquele erro, entendendo realmente o negócio de saúde. Então, são aplicações que já existem, né, que a gente já consegue fazer, usar isso aí pronto, né, na nuvem. A gente traz ali um exemplo de ferramentas dele como a Amazon, que é o da AWS TestRact, Google Document AI, Huawei OCR. Então, são várias as ferramentas que já são prontas para você fazer isso, né? Ele dá um guia passo a passo ali, a gente consegue extrair aquela informação e com aquela informação em mão, ele pergunta o que é que você quer fazer com ela, se é inserir no RP, jogar no banco de dados, jogar no data lake, né? Ou simplesmente só usar elas ali como um extrator ali da informação de um papel ou de um arquivo ou de qualquer XML, né? E aí, como benefício, ele traz a eliminação de digitação, né? Eu transcrever de novo aquele documento num portal, ele já consegue fazer isso de forma automática. Evito erro na hora de digitar o códigozinho ali do procedimento. Isso também serve para contratos. Pegar um contrato, fiz um contrato com uma operadora nova, né, consigo ler aquele contrato, entender as regras daquele contrato ali, né, e trazer, né, para a gente, para dentro do sistema da gente, uma parametrização correta daquele contrato. A gente tem também outra aplicação que é, aprendizado de máquina, que a gente chama de machine learning, né, para revisão de glosas. O que que é isso? Essas ferramentas de nuvem, esses provedores de nuvem também já têm ferramentas de machine learning, que ele consegue ler um processo. Você consegue apontar um banco de dados, apontar uma planilha, apontar um arquivo, ou inserir seus dados lá e ele consegue ler, né, e gerar vários insights para você. E aí você vai ensinando ele, né, o que é que você quer que ele entenda, que ele aprenda, que ele comece a observar. Então, como glosas, por exemplo, né, a gente tem ferramentas de AI que conseguem ler o histórico, né, dos motivos de glosa, né, e trazer ali uma previsibilidade do que eu possa ter de glosa num determinado mês. Olha, esse mês, a partir do que eu li ali, né, e baseado no histórico ali que aconteceu com você, está com previsão X de glosas. E ele consegue, inclusive, selecionar, olha, essa conta desse procedimento tal aqui está diferente, você já teve uma glosa por conta disso aí, desse erro, então corrige aí antes de estar enviando. Então são ferramentas aí já é, triviais, vamos dizer assim, na área da gente de TI, né, que já estão em uso aí no mercado de faturamento. Tem vários parceiros, várias empresas aí, né, no mercado que já fazem esse trabalho, né, que já estão vendendo esse trabalho. Ele pluga no seu RP lá e consegue ler e gerar todos esses insights, né, para você. E mais uma terceira, né, que é o chatbot, que é uma ferramenta fantástica. Hoje é o que está na moda hoje em dia, né? Você fala no WhatsApp para marcar uma consulta, é um robô que te atende. Ele já consegue te atender com a característica humana tão impressionante, né, que parece que é outra pessoa que está ali,
interagindo com você. E isso não é só para o cliente, né? A gente tem desenvolvido ferramentas internas para apoiar ali diversos setores é, no dia a dia. O cara tem uma dúvida, então vai lá no chatbot, pergunta sobre aquela dúvida. A gente sabe que é uma infinidade de regras, de códigos, né, para a gente ter isso na cabeça. E a gente pode criar uma ferramenta de chatbot que você ensina ela, ó, chatbot, aprenda aqui, ó, isso aqui é a tabela CVHPM, isso aqui é a minha tabela ali de credenciamento com o meu convênio. E eu posso chegar para ele e perguntar, olha, para o código de tomografia X, né, para o Unimed, qual é o código ele dá para mim? Qual o código para CACI? Ele dá para mim o código correto. Então são ferramentas que ele, de rápida consulta, para eu não precisar ir lá no arquivo, ou lá no contrato, ou lá num sistema e fazer uma consulta, mais longa. A mesma coisa se dá para recepção pode usar isso, enfermagem pode usar isso, né? Então, você não tem limite ali do que você pode colocar dentro dessas ferramentas para ele rapidamente, né, fazer essa consulta. E as consultas podem estar, esse chatbot pode estar disponível tanto pelo WhatsApp hoje, ou através de um site, né, ou através de qualquer ferramenta que consiga conversar ali, né, rapidamente com você. Mais usado hoje, que está muito, né, largamente usado, é o WhatsApp, né? A gente tem criado robôs de WhatsApp, porque todo mundo tem WhatsApp, é uma ferramenta fácil, está disponível para todo mundo, é gratuito. Então, rapidamente você entra em contato com um robô, faz uma pergunta, ele rapidamente te dá ali, baseado na tua realidade. Não é uma coisa, não é um chat GPT que está, né, com os dados padrões. Você consegue criar um banco de dados baseado na tua realidade, seus códigos internos, né, e divulgar isso aí para a tua equipe interna. Também é uma coisa muito bacana de implementar. Tem várias ferramentas hoje que já conseguem implementar esse tipo de chatbot para você. Se der uma pesquisa rápida no Google, no ChatGPT, como implementar um chatbot, ele vai fazer uma receitinha de bolo bem tranquila, né, para você conseguir fazer isso. Né? Dá para fazer hoje com várias ferramentas, tanto pagas quanto gratuitas. Né? Aqui a gente está dando exemplo de ferramentas pagas, né, mais poderosas, como a AWS Q, né, o Azure OpenAI, tem várias ferramentas aí interessantes no mercado para grandes volumes, mas também tem ferramentas menores aí para operações menores. E para a gente de TI, né? Então a gente também é um consumidor da informação ali de faturamento. Nosso grande papel hoje como TI, né, é entregar informação. A gente tem que fazer a guarda do dado, a gente tem que guardar aquele dado, proteger aquele dado e entregar a informação com aquele dado que a gente recebe. Esse é o maior papel da TI. Esse é o eixo que a TI caminha. Então, se eu boto um computador no lugar, é para esse computador capturar alguma informação, algum dado, mandar para mim, eu vou proteger ele, né, e vou gerar uma informação a partir daquele dado. Então, o grande eixo ali da tecnologia de informação é justamente isso, é entregar informação de valor, né, para os meus gestores e para os meus usuários todos. E a gente tem uma problemática com essa digitalização de todos os processos, que é o crescimento do acesso dos bancos de dados. Então, quando a gente chegou no hospital, a gente tem um sistema da Medical Air aqui, né, que é o Smart, e eu tinha basicamente 20% ali de uso desse sistema, né, de toda a potencialidade que ele tinha, eu usava 20%. Hoje eu estou usando quase 100% dele. A gente está fechando as últimas áreas do hospital, que é a área de higienização e limpeza e hotelaria, que eram áreas que a gente não trabalhava dentro do processo digital. E hoje a gente já está contemplando essas áreas. Né? Então a gente chegou em todas as áreas, desde as áreas fins, né, que são as áreas essenciais, até as áreas acessórias. E aí essa quantidade de dados, né, inserida nos bancos de dados, né, isso deixa a atividade da TI muito mais complexa. Então eu passo a ter mais responsabilidade de armazenamento de dados, eu preciso proteger melhor esses dados, eu preciso controlar melhor o acesso desses dados, e eu preciso de muito poder de computação para fornecer esses dados. Se eu guardo eles, em algum momento alguém vai consultar eles, né, e eu preciso entregar isso aí de uma forma muito rápida. Então é péssimo quando você tem um sistema que você lança lá, o sistema, quando você precisa emitir um relatório, é um mundo, né, o tempo da vida de um burro para você conseguir emitir esse relatório. Demora muito. Então, isso é péssimo. Isso deixa os usuários frustrados. Então, é um grande desafio para a gente de TI, né, é entregar isso de forma rápida. E a gente usou muita inteligência artificial para ajudar na construção de um data lake. E o que é esse data lake? A gente tem vários sistemas, né? Sistemas de RH, de pessoal, sistemas de prontuário, sistemas de finanças, sistemas contábeis. Então a ideia é a gente capturar esses dados todos, entender desses dados o que é que importa de informação ali, o que é importante, o que é que vira informação daquilo ali, converter aquilo, tratar aquele dado, transformar em informação e guardar no lugar que a gente chama de data lake, que é um grande, né,
volume de dados. A gente chama de um grande lago de dados, né? Já trabalhados, já moldados, já corrigidos, já azeitados, prontos, prontos para consumo, né? Então, esse trabalho a gente usou muita tecnologia, muita inteligência artificial, né, que fazia todo esse tratamento de transformação para a gente, né, entendia o que é que foi modificado lá na base de origem, trazia só o que estava diferente, sem eu precisar gastar desenvolvedor pesado em cima disso. Então, acho que foi um dos maiores projetos, tem 2 anos que a gente trabalha em cima desse projeto, né, os primeiros frutos já estão aí, né, que é muita folga, né, no acesso ao banco de dados. A gente travava muito o nosso banco de dados, hoje a gente está bem folgado. Eu freiei meu investimento em infraestrutura, né, que é um investimento pesado, né, para a empresa. Então a gente não gasta tanto com infraestrutura porque eu consegui converter isso em outro tipo de dado, né? Eu consigo entregar isso a partir de uma nuvem que é muito mais barata, né, muito mais seguro. Então para a gente foi uma vitória muito grande. Então, aqui está um exemplo aqui de uma das arquiteturas, né? Como é que a inteligência artificial ajudou a gente. A gente está usando aqui, né, aplicativos aí de software livre para criar um data lake, né, de uma área específica aqui interna, né, que pode ser também, poderia ser a área de faturamento, mas usando tecnologia artificial, né, inteligência artificial, né, com Python e com algumas tecnologias de nuvem, né, para converter, transformar aqueles dados, entender o que tem naquele volume de dados, né, perceber o que é importante para a nossa área de saúde, converter aquilo, transformar aquilo em informação e deixar guardadozinho num banco de dados, pronto para o meu gestor, né, consumir. Então, hoje eu dou poder ao meu gestor, ao meu líder, de a partir de um volume de dados, de um lago de dados, ele mesmo poder pensar e dizer, olha, eu quero isso aqui e cruzar isso com aquilo ali. Ele não precisa mais de um programador, de um desenvolvedor, de um profissional de banco de dados, né, de TI, para fazer isso por ele. Porque o dado já está mastigado, está meio que pronto. É como se eu tivesse feito uma comida, né, eu fiz o pré-cozimento dela e deixei ela ali prontinha, congelada, só para ele esquentar ali, né, e usufruir dela. É o que a gente tem feito aqui. Então, a controladoria, que é um setor que está participando com a gente, ele era um grande consumidor, né, de mão de obra de TI. Hoje eles são independentes, a gente entrega ali uns dados já transformados, já azeitados, para que eles consigam brincar lá nas ferramentas de BI, de análise de dados, né? E isso facilitou muito a nossa vida como TI, né? Reduziu muito nossos custos, né? Como TI também, e acelerou as entregas de relatórios, né? E isso permeia por todo o hospital, né? E aí, como o faturamento é o processo maior que tem dentro do hospital, né, ele é muito beneficiado em relação a isso, né? A gente consegue prever ali falhas, né, rapidamente através dos painéis de BI, entender onde é que está o gargalo, entender onde é que a gente consegue ganhar mais, onde é que a gente perde menos, onde a gente consegue perder menos, né? Usando também tecnologia de inteligência artificial dentro da TI, né? A gente TI consumindo isso para fazer uma entrega de mais valor ali para os setores de faturamento e alta gestão. O que é que a gente espera ali? Quais são os benefícios esperados ali com essa implantação de inteligência artificial? A economia de recursos, né, como a gente falou, trabalho repetitivo, a ideia é a gente automatizar ele, colocar em alguma ferramenta, essa ferramenta fazer para a gente. Então a gente tem coisas, tem inteligências que já fazem o trabalhozinho do mouse, de clicar no mouse e fazer isso, fazer aquilo, aquela coisa repetitiva. Já existe tecnologia que ele consegue ir lá e fazer isso por você, ele aprende a fazer isso e faz isso por você, né? Então sobra mais tempo da minha equipe para poder fazer atividades que realmente façam sentido, né? E agreguem mais valor ali para nossa operação, né? E sobra, né? O melhor para todo mundo é que sobra grana para investir em outras áreas, né? Seja investir em pessoal, em treinamentos, seja para melhorar remuneração, seja para melhorar a infraestrutura da empresa, né? E sem nunca esquecer ali da segurança do paciente. Quanto mais tecnologia, quanto mais automatização ali do processo burocrático, mais seguro ali a gente fica ali para entregar valor ao nosso paciente. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou abrir aqui para deixar meu QR Code, se alguém quiser aí, aponta aí, consegue me encontrar lá no LinkedIn, estou sempre às ordens aí. É sempre um prazer falar aqui para esse congresso, né? Cada ano que passa, está cada vez maior. Parabenizar a Muricy aí, toda a sua equipe aí pela organização e seguimos aqui à disposição de vocês. Parabéns pela apresentação, José Teles, muito elucidativa. Uma pergunta aqui, ó. É, tudo que é novidade gera resistência, né? O Wellington aí sofre várias resistências, com certeza.
E é o que eu te pergunto, como que, se você tem ali algum padrão, alguma forma de conseguir envolver mais os profissionais dos diversos setores dos hospitais, para que confiem cada vez mais nas ferramentas de IA? Então, isso é um grande desafio. Toda vez que a gente vai entrar em alguma área, as pessoas, vixe, já vem o cara da TI botar mais um aplicativo aqui para gente, né? Então a gente se preocupa muito com essa abordagem, né? Toda vez que a gente vai num setor, antes de chegar lá com a solução, a gente vai ouvir, né? Eu acho que o primeiro passo é ouvir o profissional, entender qual é a dor dele, né? E chegar com a solução que propõe a ele, né, a usar cada vez menos o recurso. Cara, eu faço isso e tenho que clicar nesse lugar e tenho que apertar aquele botão. Tá, como é que eu facilito a vida desse profissional? Então eu vejo um grande desafio para a gente é médico. A gente mede a satisfação do médico com a quantidade de cliques. Quanto menos clique ele precisar fazer, ele vai ficar mais feliz. Então a gente sempre busca estruturar ali de tal forma, né, os formulários que ele tem que preencher, né, com o mínimo de cliques possível. Se ele dá um clique numa opção e essa opção já predefine a outra, eu já preencho automaticamente para ele, né? Então a ideia é sempre facilitar e não trazer mais um produto para o usuário, né? A gente tem que entender ele e cada vez mais reduzir a quantidade de ferramenta que ele usa. Se eu conseguir uma ferramenta que ele consiga fazer o máximo de coisas, a ideia é entregar isso para ele. Perfeito. E outra pergunta, quais atividades dentro do ciclo de faturamento, que lógico que é em todas as áreas, né? Mas qual a área que você acha que tem maior impacto quando automatizado? Eu acho que é a entrega, viu? É o trabalho ali de processar para entregar. Se eu consigo ter uma parametrização muito bem feita, né? E aí eu posso usar IA para entender o contrato e parametrizar aquilo bonitinho, né? A informação ela já nasce limpa, já nasce bonita. E quando a informação nasce bonita ali, né? Nasce bem feita, o resto do trabalho fica todo fácil, né? Então, acho que a grande carga está ali no trabalho de processamento. É onde se gasta mais energia, talvez, é onde tem processamento, auditoria interna, né? Ver se o meu código está correto. Se eu consigo gerar essa informação mais limpa, né? Eu acho que essa fase é a fase mais beneficiada ali do processo de faturamento. Então, Certo. é uma boa entrada ali para você aplicar IA, né? Parametrização. Eu vi na sua apresentação, então a IA hoje ela já consegue até prever uma glosa futura já ali com base nos padrões históricos, né, Os Zé padrões, Teles? qualquer coisa que você gere histórico, né? E você Uhum. coloca a IA para ler, né? Ela consegue olhar para aquele histórico e entender o que tá acontecendo agora e lhe dar ali, né, os insights. Ou ele dá um insight Isso. para prever alguma coisa, ou ele dá um insight ali para dizer, olha, isso aqui pode acontecer isso. Então vai lá e dê uma Já olhada. corrige antes, né? Essa é a ideia. Sempre prever. Perfeito. Ó, Jamile Maria perguntando: como integrar vários setores em uma análise preditiva para diminuir erros e a falta de informações? Isso é um grande desafio, né? Todo mundo quer fazer isso. Eu acho que todas as empresas buscam fazer isso, né? A gente, um dos papéis da gente, né? Integrar os setores aí com tecnologia. Então, para a gente de TI é aderência. A gente precisa chegar um mínimo de ferramenta possível naquele setor, né? Ele precisa usar alguma coisa digital. Não dá para ser no papel. Então, É a história da resistência, né? a ideia é encorajar a gente começar a usar o mínimo possível de sistema, né? Quando eu for implementar um sistema, eu não querer implementar no mundo, no melhor dos mundos daquele sistema, a ideia é implementar. Vamos usar como dá para usar agora, né? E a gente pensar sempre na evolução daquele processo. Acho que a adesão é o ponto-chave ali para você conseguir iniciar esse processo de integração. Teve adesão, as pessoas vão se acostumando. É muito difícil uma pessoa que começa a usar um processo digital, ele querer voltar para o processo manual. Aí é praticamente impossível. A gente tem um exemplo aqui de prescrição médica, né? Foi uma das coisas que deu muita dor de cabeça, né? Que é a gente querer colocar todos os médicos para prescrever de forma digital. Então foi um desafio gigante. Os médicos achavam que ia ter mais trabalho porque tinha que lembrar a senha, logar no sistema, selecionar lá o código do material, buscar numa listinha de pesquisa. E depois que ele começa a ver que as ferramentas ajudam, então ele pode copiar uma prescrição. Ele não precisa escrever ela de novo. Ele não precisa procurar ela de novo. Ele tem modelos de prescrição que ele pode colocar para uma determinada doença, para um determinado quadro, e aquele modelo está prontinho para ele ali. Ele só clica, dá um clique, o modelo já vem todo, já explode todo pronto. Então, depois que ele começa a experimentar essas facilidades, é muito difícil ele voltar para o modelo manual. Então, eu acho que essa é a receita, né? Você chegar com o mínimo possível e depois trazer, né, essas melhorias e mostrar essas melhorias ali para o profissional, seja ele de qualquer área,
é que realmente a tecnologia vem para ajudar e não para dificultar o processo. Isso aí, quebrar os paradigmas, né, Zé Teles? Exatamente. Olha lá, pergunta da Eliudete. Há IA para fazer a conversão dos relatórios de glosas, demonstrativos de pagamentos de PDF ou Excel para importação no ERP, independente de sistema? Evitar a baixa manual por falta de padrão XML de retorno? E se sim, qual seria o sistema? Então, não existe um sistema pronto para isso. No mercado ainda existem alguns sistemas, mas eles exigem ali um mínimo de parametrização. Não tem mágica nessa história de IA, não, nada é mágico assim, quer dizer, olhe para isso e faça. Não, Uhum. ele precisa de um mínimo de parametrização e de um guia ali para a gente fazer isso. Hoje no mercado existem vários sistemas que plugam já no seu sistema, né, e eles são ligados ali a sistemas, a tabela CBHPM, você consegue mostrar um contrato para ele, e ele lê aquilo e entender, né, e dar os insights para você. Agora, pronto, não existe. Normalmente você monta isso, você tem a ferramenta de IA que você consegue montar isso, né, com base na sua necessidade. Mas anota meu contato, a gente tem, pode indicar algumas ferramentas aí que a gente já conhece no mercado que pode ser que encaixe aí na operação, de vocês. Milena Santos parabenizou pela sua apresentação. E a pergunta dela é se existe hoje alguma dificuldade diante da interoperabilidade com a PlanServe. Ela é lá da Bahia, do Seabra, laboratório. Da minha terra, da minha cidade. Então, como eu não estou no mercado da Bahia, não saberia, Jamile, me desculpa, Milena, me desculpa não conseguir responder sobre o PlanServe. Mas em relação à interoperabilidade, né, o Wellington até citou uma das linguagens que a gente usa, que é o HL7. Então, acho que todas as ferramentas, a maioria delas hoje dos RPs, já conseguem converter os dados ali em HL7. E ele estando uma vez convertido em HL7, ele pode ser trafegado em qualquer sistema. Tá? Vai depender muito do que a empresa está aberta, né? Está disposta ali, está disponível a fazer. Tem convênios que já estão preparados para receber isso, tem convênios que não. O próprio TIS, né, na saúde suplementar, ele é uma padronização para essa interoperabilidade. Todos os hospitais eles têm que gerar um XML no formato TIS, que é um padrão aí que geraram em consenso, e mandar para os convênios de saúde suplementar. Já o PlanServe, que ele tem uma característica, né, mais específica ali, do estado da Bahia, né, que é um plano mais ali para os servidores, se não me engano, né, tem que ver o que é que ele está lendo já, qual é o tipo de codificação que ele aceita, para se criar uma integração dessa. Mas não é uma impossibilidade. Hoje isso aí já é uma barreira já rompida aí, né, pelas ferramentas que já existem no mercado. Zé, esclarecendo, o PlanServe já usa o XML baseado na Agência Nacional de Saúde, sim. Na TIS, ótimo. Tendo um software RP que gere o TIS, que consiga gerar o TIS, então já consegue conversar com ele. É isso aí. Bom, é isso, José Teles. Parabéns pela apresentação. Não sei se você tem algumas considerações finais, mas, puxa, gostamos muito hoje. Foi recorde aí também, né, Muricy? Poxa, chegamos a bater aqui, estava acompanhando o chat, os participantes, e batemos 380 pessoas aqui online, prestigiando aí essas apresentações de grande porte. E é isso, José Teles. Tem alguma consideração final? Só agradecer aí mais uma vez o convite, né, e parabenizar aí toda a equipe de Murici e todos vocês que participaram. Grande abraço. Obrigado, José Lucas, Teles. antes de você encerrar, só para agradecer aí a você e a Zé Teles, a gente que acompanha o trabalho de Zé Teles há quase 20 anos, né, Zé? Zé é praticamente meu filho, né? E Lucas também, excelente trabalho. E mesmo o El, que eu conheci há 1 ano e meio, 2 anos, cada vez mais feliz com o trabalho de vocês. E, Lucas, até a próxima semana nos encontraremos. É isso aí. Queremos aproveitar também esse momento para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a B3 Health Tech, Santalmas, as melhores soluções de saúde, DigiSystem, Voiston
e a We Know Health Tech. E lembrando a todos que ainda o congresso não finalizou. Amanhã teremos o encerramento com chave de ouro e o tema será os benefícios para os clientes e pacientes com o uso da inteligência artificial. Então amanhã, 10 horas, não percam, é o encerramento do nosso congresso, né, Muricy? Sim, amanhã vamos ter Sérgio Almeida, o maior especialista em cliente do Brasil, é aquele autor de mais de 10 livros, inclusive entre eles um best-seller, Fui Bem Atendido, e vamos ter o cientista Daniel Ferraz falando do futuro da inteligência artificial. É isso aí. Parabéns, então, Muricy, grande idealizador e realizador também desse grande congresso que cada ano que passa está maior. Como o José Teles disse, você está com uma grande capilaridade em todo o Brasil, em todas as regiões. Temos pessoas do Brasil inteiro aqui te assistindo. Parabéns mais uma vez e muito obrigado aí pelo carinho e por me convidar para fazer parte desse evento incrível. É isso aí, pessoal. Boa tarde, bom descanso a todos e até amanhã.